Olá, eu sou o Caio Megali, economista da XP, e esse é o nosso Economia em Destaque, aquele resumo das principais notícias na economia no Brasil e no mundo na última semana. No cenário internacional, o grande destaque da semana foi as discussões em torno da Evergrande, aquela empresa imobiliária chinesa, que é uma das maiores da Ásia e que tem problemas muito sérios de dívida e de conseguir continuar os seus projetos no curto prazo. A empresa deve mais de 300 bilhões de dólares para o sistema financeiro. Isso gerou muita incerteza se isso poderia gerar ondas de novas quebradeiras e de problemas com o sistema financeiro chinês. Esse problema trouxe volatilidade nas bolsas e fez o minério de ferro cair bastante ao longo da semana. A nossa avaliação é que a empresa é pequena para o tamanho do mercado imobiliário chinês e as dívidas da empresa também não representam muito para o sistema financeiro da China. De qualquer forma, é um sinal de que a China pode estar com mais desequilíbrios do que a gente esperava lá atrás. Então é importante ficar bastante de olho nesse tema. O governo já interviu na situação, forçando a empresa a cumprir os seus compromissos de curto prazo, e o Banco Central tem dado liquidez para o sistema financeiro, o que também ajuda a acalmar os mercados. Mas essa incerteza não deve ir embora tão cedo. Um outro tema importante durante a semana foi a reunião de política monetária nos Estados Unidos. O Fed, que é o Banco Central de lá, decidiu manter as taxas de juros e o programa de compra de ativos intacto. Portanto, os estímulos continuam. Mas ele sinalizou que a economia está normalizando e, portanto, esses estímulos vão começar a ser retirados um pouco esse ano e continuar no ano que vem. Boa parte dos membros do Fed já acha que pode subir juros no começo do ano que vem. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ficar atento também. Uma alta de juros nos Estados Unidos não é um problema se a economia lá estiver bem e essa alta for gradual. Então, vai ser muito importante acompanhar tanto os dados de atividade quanto dados de inflação e saber se o Banco Central vai continuar com essa trajetória gradual de retirada dos estímulos ou ele pode acelerar esse processo. Se acelerar o processo, aí vai ser uma notícia um pouco mais preocupante aqui para nós. Por hora, a impressão é que o processo vai ser bastante gradual ao longo do tempo. Aqui no Brasil, o principal tema foi o tema dos precatórios. Nas últimas semanas, a gente vem chamando a atenção para esse problema. Os precatórios são aquelas dívidas judiciais que entram no orçamento no ano seguinte. O governo esperava que essas dívidas crescessem um pouco para o ano que vem, mas o Poder Judiciário sinalizou que elas vão crescer muito mais do que se esperava. O governo esperava 50 bilhões e veio quase 90 bilhões. Como acomodar isso no orçamento é o grande debate. O ministro Paulo Guedes fez uma reunião essa semana com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e eles aparentemente chegaram numa decisão de que o governo pague um pedaço dentro do teto de gastos e possa ou parcelar o outro pedaço ou pagar fora do teto de gasto dentro de uma série de critérios de negociação. Ainda está muito incerta essa decisão e isso vai ser decidido ao longo da tramitação no Congresso da chamada PEC dos precatórios. Esse também é um tema para ser monitorado bem de perto. Assim como nos Estados Unidos, aqui no Brasil também teve decisão de política monetária. E aqui, como a inflação está maior e mais pressionada, o Banco Central já vem subindo a taxa de juros há algum tempo. O Copom fez mais uma alta de 1 ponto percentual e levou a Selic para 6,25. Nossa impressão é que ele vai continuar subindo porque a inflação está ruim. Hoje de manhã nós tivemos a publicação do IPCA 15, que é aquela inflação de meio do mês, e ele veio de novo acima do esperado, 1,15, o IPCA 15 de setembro. Então, já sinaliza que setembro continua sendo um mês de inflação pressionada. Voltando lá para o Banco Central, nesse ambiente, o Banco Central continua subindo as taxas de juros. A nossa impressão é que vai até 8,5%. Nas nossas contas, isso seria razoável para trazer a inflação para a meta, mas como a inflação vem surpreendendo, talvez ele tenha que ir além. Parte do mercado já acha que pode ir a 9,5% ou talvez até 10%. Uma coisa é certa, essa alta de juros, combinado com os riscos de racionamento por conta da crise hídrica, reduzem as perspectivas de crescimento para o PIB em 2022. A nossa projeção já foi reduzida de 2,3 para 1,3. Tem parte do mercado que acha que a redução vai ser até maior, talvez crescendo menos do que 1% no ano que vem. É um remédio amargo? É um remédio amargo, mas a alternativa, que é a inflação alta, poderia ser pior ainda e mais persistente. Então está certo o Banco Central em apertar a política monetária, sinalizar que fará o que for necessário para trazer a inflação de volta para a trajetória de meta. Esses foram os principais destaques da economia essa semana. Semana que vem a gente volta com mais uma Economia em Destaque.